Mas não pode falar. Amém. Amen? Amém, 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 amém. Amen, 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 amen. Boa noite. Buonasera. Boa noite. Buonasera. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Dio. Obrigado, bispo, novamente. Grazie, Bispo. Muito obrigado por impulsionar. Pastora Marina, muito obrigado, tá? Grazie, Pastora Marina, Pastor David. Eu sempre falo isso, eu sou o pastor mais novo dessa casa, de idade. Lo dico sempre, sono il pastore più giovane di questa casa. A Miriam falou uma vez, o pastor mais jovem, anagraficamente. La Miriam l'ha detto un giorno, pastore più giovane anagraficamente. E é muito honroso, né? Poder pregar com esses homens de Deus e mulheres de Deus que são os outros pastores dessa casa aqui, né? Ed è sempre un grande onore poter predicare davanti a questi uomini e donne di Dio qui, che sono i nostri pastori. Amém. Eu tenho certeza que esse ano da consagração Io sono sicuro che quest'anno della consacrazione vai estabelecer novos níveis na nossa vida. stabilirà nuovi livelli nella nostra vita. Amém? Amen? Eu fui buscar um pouquinho, eu gosto muito disso, inclusive. È andato a cercare un po' sugli studi E eu gosto muito dessas coisas, de pegar a origem da palavra. e mi piace tanto prendere l'origine della parola. Os tradutores sofrem bastante, porque daí tem que ficar falando hebraico, aramaico. Sì, i traduttori soffrono tanto perché devono tradurre dall'ebraico, aramaico in italiano. E eu fui pesquisar essa semana o significado da palavra consagração. E sono andata a cercare questa settimana il significato della parola consacrazione. E nós vamos falar diretamente sobre isso E hoje. parleremo esattamente di questo oggi. O significado da palavra consagração. Il significato della parola consacrazione. Um segundo aqui. Un attimo. Um segundo. Un attimo. Não, meu esboço aqui tá todo desatualizado. Meu esboço certo tá ali no notebook. La mia bozza qui sull'iPad è Manda pra mim, por favor. tutto Tá no teu celular aí. sbagliato. Il giusto è sul computer. A minha esposa vai me salvar. E adesso la mia moglie mi salverà. Em nome de Jesus. Nel nome di Gesù. Porque senão eu tenho 4 frases aqui, gente. Se no ho 4 frasi in croce. Vamos lá, enquanto ela não me manda, vamos começar. E mentre non mi invia, iniziamo. A palavra consagração, ela significa La parola consacrazione significa dedicar, dedicare, separar separare ou atribuir valor a alguma coisa. o attribuire valore a qualcosa. E eu gosto sempre de procurar uma palavra dentro da Bíblia. E a me piace sempre cercare una parola dentro la Bibbia. A primeira vez que ela foi falada na Bíblia, La prima volta in cui è stata usata nella Bibbia, o contexto que ela foi falada na Bíblia, il contesto nel quale è stata detta nella Bibbia, a época que ela foi falada, l'epoca in cui è stata detta, porque a gente pode buscar o significado real dessa palavra dentro do contexto bíblico, né? perché dentro il contesto biblico così riusciamo a cercare il significato reale della parola usata. E no original a palavra é kadash. E nell'originale la parola è kadash. E significa exatamente a mesma coisa que o dicionário diz sobre essa palavra. E significa esattamente la stessa cosa che dice il dizionario su questa parola. Separar, Separare, distinguir, distinguere, destinar valor a alguma coisa. destinare valore a qualcosa. Mas esse separar aqui não é se separar das pessoas. Ma questo separare non vuol dire separarsi dalle persone, É distinguir valor a alguma coisa. è distinguere, attribuire valore a qualcosa. Isso é importante a gente entender porque a consagração na Bíblia E questo è importante da capire perché la consacrazione nella Bibbia nunca significou isolamento direto. non è mai significato isolamento diretto. Israel era uma terra consagrada, Israele era una terra consacrata, mas vivia entre as nações. ma viveva tra le nazioni. Os sacerdotes eram consagrados, I sacerdoti erano consacrati, mas viviam no meio do povo. ma vivevano in mezzo al popolo. O sábado era um dia consagrado, Il sabato era un giorno consacrato, mas continuava dentro da semana. ma continuava un giorno della settimana. Um casamento consagrado, por exemplo, Un matrimonio consacrato, per esempio, continua tendo uma rotina normal. continua
continueranno ad avere una routine normale. Vai ter alegrias, Ci saranno delle gioie, vai ter ci tristezas, saranno anche tristezze, vai ter ci dores, saranno dolori, vai ter ci vitórias, saranno vittorie, terão perdas. ci saranno perdite. Mas um casamento, por exemplo, uma vida Ma un matrimonio o anche una vita consagrada ao Senhor consacrata al Signore tem como prioridade o reino dos céus. ha come priorità il regno dei cieli. Ou seja, então nós dizemos, na minha vida, Quindi noi diciamo nella mia vita eu posso ter dificuldades. io posso anche avere delle Eu difficoltà. posso passar por momentos de crise. Posso attraversare dei momenti di crisi. Posso celebrar vitórias. Posso anche celebrare vittorie. Posso chorar derrotas. Posso piangere delle sconfitte. Mas quando a prioridade da minha vida e da minha casa Ma quando la priorità della mia vita e della mia casa é adorar e engrandecer o único nome è adorare e ingrandire l'unico nome de Deus soberano, di un Dio sovrano, nós sempre teremos a certeza noi sempre avremo la certezza de que apesar de qualquer circunstância, di che nonostante ogni circostanza Ele continuará sendo Deus em nossa casa. Lui continuerà ad essere Dio nella nostra casa. Porque a nossa casa Ele governa. Perché la nostra casa è Lui a governare. E o que eu estou querendo dizer com isso? E cosa voglio dire con questo? Consagrar o teu trabalho ao Senhor. Consacrare il tuo lavoro al Signore. Consagrar o teu ano ao Senhor. Consacrare il tuo anno al O Signore. teu estudo ao Senhor. Il tuo studio al Signore. Não vai te separar dos problemas e dificuldades comuns, Non ti separerà dalle difficoltà e dai problemi comuni, mas vai te dar um lugar firme para passar por elas. ma ti darà un luogo fermo attraverso cui passare queste difficoltà. A Bíblia fala em Mateus 7, 24 e 25. La Bibbia dice in Matteo 7, 24 e 25. Eu leio em português, depois a Mari lê em italiano pra gente. Leggerò in portoghese e leggerò poi io in italiano. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Contudo, a casa não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà paragonato a un uomo avveduto che ha costruito la sua casa sopra la roccia. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno investito quella casa, ma essa non è caduta perché era fondata sulla roccia. Podem ter vindo chuvas contra a sua casa. Ci possono essere state delle piogge contro casa tua. Pode ter caído tempestade sobre a sua casa. Possono essere venuti i torrenti su casa O tua. vento pode estar balançando forte a sua casa nesse momento. I venti possono cercare di scombussolare la tua casa in questo Mas a momento. sua casa não vai desmoronar. Ma la tua casa non cadrà. A sua casa não vai desmoronar. Ma la tua casa non cadrà. A sua vida não vai desmoronar. La tua vita non cadrà. A sua família não vai desmoronar. La tua famiglia non cadrà. Porque você está fundado sobre a rocha. Perché tu sei fondato sulla roccia. Repete isso comigo, por favor. Ripeti insieme a me. Io Brave. Consagro a minha casa ao Senhor. consacro la mia casa al Signore. E ela não vai desabar. E questa non cadrà. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Sabe qual foi? Eu estava falando que eu gosto de ver o primeiro momento que uma palavra foi usada na Bíblia, né? Dicevo che mi piace vedere qual è stato il primo momento in cui una certa parola è stata usata nella Bibbia. E a primeira coisa que foi consagrada na palavra de Deus E la prima cosa che è stata consacrata nella parola di Dio não foi um homem, pastor Davis. non è stato un uomo, Não foi uma mulher, pastora Marina. non è stato neanche una donna, Não foi um templo. non è stato un tempio, Não foi um objeto. non è stato un oggetto, Não foi um local físico. non è stato un luogo fisico, Foi um tempo. è stato un tempo. Gênesis diz que Deus abençoou o sétimo dia e o consagrou. In Genesi dice che Dio ha benedetto il settimo giorno e l'ha consacrato. Ele não criou um novo dia. Lui non ha creato un nuovo giorno. Ele pegou um dia comum Lui ha preso un giorno comune e disse: esse dia vem primeiro. e ha detto questo giorno viene per primo. Eu estou dizendo para você algo que se você não entendeu ainda, E ti sto dicendo una cosa che magari ancora non hai capito, é que Deus não vai criar uma nova Meire. è che Dio non
non creerà una nuova persona. Deus não vai criar uma nova pessoa. Dio non creerà una nuova persona. Ele vai pegar você, Lui prenderà te, uma pessoa comum, una persona comune, com defeitos, con dei difetti, con difficoltades, con difficoltà, e vai te consagrar. e ti consacrerà. E por que Deus começou consagrando um tempo? E perché Dio ha iniziato consacrando un tempo? Porque a consagração ela começa na agenda para depois ela começar no discurso. Perché la consacrazione inizia nell'agenda per poi continuare in un discorso. Porque quem governa o tempo, Perché chi governa il tempo governa o coração. governa il cuore. Se consagrar não é fazer mais coisas para Deus. Consacrarsi non vuol dire fare più cose per Dio. É decidir aquilo que vem primeiro no nosso coração. È decidere ciò che viene per primo nel nostro cuore. Que o nosso discurso nesse ano Che il nostro discorso in questo anno não seja, Senhor, eu vou fazer mais por Ti. non sia Dio, io farò di più per te. Eu vou dedicar mais tempo para Ti. Io dedicherò più tempo a te. O nosso discurso precisa ser um pouco diferente. Il nostro discorso deve essere un attimo diverso. Eu vivo por Ti. Io vivo per te. Eu vivo para Te servir. Io vivo per servire a O meu te. tempo é dedicado a Il você. mio tempo è dedicato a te. E com o resto do meu tempo eu faço as minhas outras E coisas. con il tempo che mi rimane io faccio le altre cose. Eu não estou sendo exagerado agora. Non sono esagerato Eu adesso. estou dizendo o que a Bíblia fala. Ti sto dicendo ciò che la Bibbia dice. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Cercai in primo posto il regno di Dio e la sua giustizia. E as demais coisas serão acrescentadas. E le altre cose ti saranno aggiunte. Nós não podemos tentar equilibrar o nosso tempo, Non possiamo cercare di equilibrare il nostro tempo. para que aí a gente consiga dar mais do nosso valioso tempo para Deus. Affinché poi in questo modo possiamo dar di più del nostro valoroso tempo per Dio. Porque quando nós dizemos, Senhor, hoje eu queria ter passado mais tempo na Tua presença, Perché quando diciamo a Dio, Signore, oggi avrei voluto passare più tempo nella tua presenza, mas eu não tive tempo. ma non ho avuto tempo. Na verdade, a gente está dizendo que no nosso tempo nós não damos prioridade para Deus. In realtà stiamo dicendo che nel nostro tempo noi non diamo la priorità a Eu Dio. preciso te dizer algo hoje, Te devo- receba com muito amor, por favor. Ti devo dire una cosa oggi, per favore ricevilo con tanto amore. Talvez você me pergunte, Magari mi puoi chiedere, mas pastor Lucas, como é que eu vou equilibrar o meu tempo, a minha vida com Deus, com o meu trabalho e com a minha rotina? ma pastore, come faccio a equilibrare il mio tempo e la mia routine con Dio con il resto della mia vita, il mio lavoro, famiglia e tutto quanto? Eu quero te dizer uma coisa, Ti voglio dire una cosa, que na verdade uma vida consagrada a Deus che in realtà una vita consacrata a Dio não é uma vida de equilíbrio, non è una vita di equilibrio, mas é uma vida de prioridade. ma è una vita di priorità. E eu sei que falar de prioridade dá desconforto, gera desconforto. E so che parlare di priorità è scomodo, Porque prioridade não é demonstrada na teoria. perché la priorità non viene dimostrata con la teoria. A prioridade só é vista como prioridade de fato quando a gente pratica ela. La priorità è vista come priorità soltanto quando la mettiamo in pratica. Prioridade é prioridade na agenda, no tempo, Priorità è priorità nell'agenda, nel tempo, na nossa escolha diária, nella nostra scelta di ogni giorno, dando devido valor a uma herança, a um tesouro que recebemos. dando il dovuto valore ad un'eredità o un tesoro che abbiamo ricevuto. Lá em Mateus 13, Jesus está falando em parábolas. In Matteo 13 il Signore parla attraverso le parabole. E no versículo 44, 45, 46, ele conta duas parábolas muito interessantes. E nel versetto 44, 45 e 46 racconta due parabole molto interessanti. Vai direto em italiano, por favor. Leggo Primeiro direto. 44, tá? Ok. Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo, che un uomo, dopo averlo trovato, nasconde e per la gioia che ne ha, va e vende tutto quello che ha e compra quel campo. Então ele encontrou um tesouro. Quindi lui ha trovato un tesoro. Esconde esse tesouro novamente. Nasconde di nuovo questo tesoro trovato E cheio de alegria, e pieno di gioia, ele vende tudo que ele tem e compra aquele campo. lui vende tutto ciò che ha e compra quel campo. 45, por favor. 45. La perla di gran valore, il regno dei cieli, è anche simile a un mercante che va in cerca di belle perle. E trovata una perla di gran valore, se n'è andato, ha venduto tutto quello che aveva e l'ha comprata. Três coisas me chamam a atenção nessas duas parábolas. 3 punti mi chiamano l'attenzione in queste parabole. A primeira delas La prima di esse é que o reino de Deus è che il regno di Dio é descrito por Jesus Cristo viene descritto da Gesù Cristo como algo que tem um valor incomparável.
come qualcosa che ha un valore imparagonabile. que nada tem valor parecido a isso. Niente ha un valore paragonabile a questo. O segundo ponto que me chama a atenção La seconda cosa che mi chiama é que l'attenzione quando o homem da primeira parábola encontra o valor, entende o valor daquilo que ele encontrou, è che l'uomo della prima parabola, quando lui capisce il valore di ciò che ha trovato, ele não abre mão de tudo que ele tinha com tristeza, lui non lascia stare tutto ciò che aveva con tristezza, mas com alegria, ma con gioia, porque o valor daquilo que ele encontrou perché il valore di ciò che ha trovato é incomparável. è imparagonabile. E o terceiro ponto, E la terza cosa, e nisso a gente vai viajar um pouco aqui. Da questo viaggeremo, Esse tesouro foi encontrado. questo tesoro è stato trovato. Coloca o 44 pra gente novamente, por favor. Torniamo nel 44. Jesus disse que o homem encontrou um tesouro. Gesù dice che l'uomo ha trovato un tesoro. Mas o texto está dizendo que o tesouro estava escondido em um campo. Ma il testo dice che il tesoro era nascosto in un campo. Mas se era um tesouro escondido em um campo que não era nem dele, Ma se era un tesoro nascosto in un campo che non era nemmeno suo, como ele encontrou esse tesouro? come l'ha trovato questo tesoro? Isso me fez entender algo, E questo mi ha fatto capire una cosa, que o reino de Deus pode até estar oculto. che il regno di Dio può essere anche O nascosto. reino de Deus pode até estar escondido, Può essere anche occulto, nascosto, mas ele nunca vai estar indisponível. ma non sarà mai indisponibile. O reino de Deus Il regno di Dio pode estar oculto, può essere occulto, pode parecer inalcançável, può sembrare irraggiungibile, mas o reino de Deus é disponível. ma il regno di Dio è disponibile. Agora eu vou parabolar também. Adesso anche lui farà una parabola. O Giuseppe, meu filho. Giuseppe, mio figlio, O microfone ficou estranho. Da nula. Ah, voltei. Beleza. A brincadeira mais recente dele agora diciamo che quello a cui piace giocare di più ultimamente é brincar de esconde-esconde. è giocare a nascondino. É a brincadeira que ele mais faz agora. È il gioco che più fa adesso. Ele gosta de ele se esconder e eu procurar ele. A lui piace nascondersi e far sì che io vada a E ele cercarlo. gosta que eu me esconda para que ele venha me procurar. E gli piace anche che mi nascondo io così che mi viene a cercare lui. E obviamente, meu filho não tem nem 3 anos. E ovviamente il mio figlio non ha neanche 3 anni ancora. Se você for entendendo onde eu tô querendo chegar, dá um glória a Deus, principalmente você, tá bom, meu amigo? E se inizi a capire dove voglio arrivare, di un gloria a Dio. Principalmente quello lì. Principalmente te. Sempre que eu vou me esconder dele, E sempre che mi vado a nascondere di lui, eu me escondo em algum lugar e deixo tipo o pé aparecendo, mi nascondo da qualche parte, ma lascio sempre un qualcosa a vista. pé, uma cabeça. Magari il mio piede, la testa. Eu fico num lugar que ele consegue chegar. Rimango in un luogo dove lui è in grado di raggiungere. Às vezes eu fico em silêncio, A volte sono in silenzio, às vezes eu dou uma risada para ele poder me ouvir, a volte rido un attimo affinché mi possa ascoltare. às vezes eu falo alguma coisa A volte dico qualcosa e ele fica falando: "Papai, cadê você, menino?" e lui mi dice: papà, dove sei tu, ragazzo? E aí eu fico falando: "Tô aqui, Giuseppe." E io gli dico: sono qui, Giuseppe, sono qui. Porque quando eu tô brincando de me esconder dele, Perché quando gioco a nascondino con lui, eu não tô tentando fugir dele, io non sto cercando di fuggire da lui, mas a minha maior ansiedade é ser encontrado por ele. ma la mia più grande ansia è essere trovato da lui. Aí ele começa a me procurar e fala: "Papai, cadê você?" E lui comincia a cercarmi e mi dice: papà, dove sei? E aí escondido eu escuto ele falar isso. E nascosto lo ascolto a dire queste cose. E eu começo a rir sozinho, porque ele é muito engraçado. E inizio a ridere da solo perché lui fa ridere. E às vezes quando ele se esconde, ele mesmo entrega onde ele está escondido. E a volte anche quando lui si nasconde, lui stesso dice dov'è che si trova. A gente começa a perguntar: "Giuseppe, cadê você?" E noi chiediamo: Giuseppe, dov'è che sei? Dove E sei? ele fala: "Eu tô aqui, papai." E lui dice: sono qui, papà. Papai, o Giuseppe tá aqui. Giuseppe è qui. E eu fico pensando quantas vezes Deus não está fazendo exatamente isso conosco. E io mi prendo a pensare quante volte Dio non sta facendo la stessa cosa con noi. Ele quer ser encontrado. Lui vuole essere trovato. Ele quer ser nossa prioridade. Lui vuole essere la nostra priorità. Ele quer ter contato conosco. Lui vuole avere contatto Ele con quer noi. encontro conosco. Lui vuole un incontro con noi. Tem uma frase minha, inclusive, que eu gosto muito de dizer ela. C'è una mia frase che mi piace molto dirla. Oremos pelo nosso irmão Gianluca, que está Preghiamo bastante anche- doente, gente, para que ele seja curado e Preghiamo restaurado no per il nome de nostro- Jesus. Amém.
Amém. Amém. Preghiamo per il nostro fratello che non è in buona salute in questo momento. Amanhã ele vai estar 100%. Domani sarà al 100. A vida com Cristo não é uma corrida, La vita con Dio non è una corsa, é um encontro. è un incontro. E às vezes não é correndo que a gente vai encontrar, E tante volte non è correndo che lo incontreremo, é parando, è fermandosi, é ficando em silêncio, è stando in silenzio, é preparando melhor o nosso ouvido. è preparando meglio il nostro udito. Porque quantas vezes Deus fala conosco, Perché quante volte Dio parla con noi, mas a nossa vida tá barulhenta demais para ouvir Ele. ma la nostra vita fa troppo chiasso affinché lo possiamo sentire. Talvez a presença dele não esteja escancarada diante de nós, Magari la sua presenza non è così ovvia davanti a noi, mas ausente ele nunca esteve. ma assente lui non è mai stato. Talvez o reino esteja oculto, Magari il regno è occulto, mas não porque Deus não quer ser encontrado, ma non perché Dio non vuole essere trovato, e sim porque Ele quer que nós demos valor à sua presença, e sì perché lui vuole che noi gli diamo valore alla sua presenza, nos consagrando a Ele. consacrandoci a lui. Lembra que eu disse sobre o significado da palavra consagrar? Ti ricordi quello che ho detto sul significato della parola consacrare? Destinar valor a alguma coisa. Destinare valore a qualcosa. O homem encontrou o tesouro quando ele passava pelo campo. L'uomo ha trovato il tesoro quando passava nel campo. Ele estava vivendo a vida, ele estava andando, estava trabalhando. E lui stava vivendo la sua vita, camminando, lavorando. Estava dentro do furgão dele, não sei. Era dentro il suo furgone, non lo so, magari Estava no banco, na fila do banco para ser atendido. era in coda in banca per essere Estava dentro do metrô, não sei. era magari sulla metro, in metro. Estava vivendo um momento normal. Stava vivendo un momento normale. E o reino se revelou a ele. E il regno si è rivelato a Deus lui. não se revela somente em grandes eventos. Dio non si rivela soltanto in grandi eventi. Ele se revela nos campos comuns da nossa Lui vida. si rivela nei campi comuni della nostra vita. A Bíblia fala que Adão no Éden tinha encontros diários com Deus. La Bibbia dice che Adamo nell'Eden aveva degli incontri giornalieri con Até Dio. que chega um momento onde o homem, Adão e Eva, pecam, Affinché arrivi il momento in cui l'uomo pecca percebendo que eles estavam nus, eles se escondem. e rendendosi conto che erano nudi si nascondono. E Deus sabia exatamente onde Adão estava no E jardim. Dio sapeva esattamente dove si trovava Adamo nel E giardino. todos os dias, na viração do dia, E tutti i giorni, verso il tramonto, havia um encontro marcado. c'era un incontro, un appuntamento Havia um fissato. caminhar junto. C'era un camminare insieme. Havia comunhão. C'era comunione. Vamos ler o texto melhor. Leggiamo adesso il Gênesis testo. 3, 8 e 9. Genesi 3, 8 e 9. Vai. Poi udirono la voce di Dio il Signore, il quale camminava nel giardino sul far della sera. E l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza di Dio il Signore fra gli alberi del giardino. Dio, il Signore, chiamò l'uomo e gli disse: Dove sei? Aí, ó. Vamos lá. Agora a gente vai pro hebraico, o aramaico, o alalaico, tá? Adesso andiamo in tutte le lingue del mondo per cercare di capire il significato. Quando o texto diz, ouviram a voz do Senhor, Quando il testo dice udirono la voce del Signore, o termo original é Kol Yahvé Elohim. il termine originale è Kol Yahvé Elohim. Isso quer dizer que não é só uma voz falada. Questo vuol dire che non è solo una voce parlata. O significado disso, de fato, Il significato di fatto é a presença audível de Deus. è la presenza udibile di Dio. É uma presença perceptível. È una presenza percettibile. É a manifestação de uma voz. È la manifestazione di una voce. Ou seja, Adão e Eva estavam acostumados com a presença do próprio Deus. Ovvero Adamo ed Eva erano abituati alla presenza del Dio stesso. Volta lá no 8 pra gente. O texto continua dizendo que essa voz andava no jardim. Il testo dice anche che questa voce camminava nel giardino. Essa palavra andava E la parola camminava significa caminhar continuamente, significa camminare in continuazione, mover-se com constância. muoversi con costanza. E isso indica intimidade, hábito, E frequência. questo indica intimità, abitudine, frequenza. Não era uma novidade, Non era una novità, não era algo raro, non era qualcosa di raro, era rotina, era dia a dia. Era routine, era qualcosa di giornaliero, di quotidiano. E Deus não aparece ali no jardim como um juiz que desceu do céu depois do pecado. E Dio non scende come un giudice che è sceso dal cielo dopo il peccato. Ele aparece como alguém que já estava ali. Lui appare
camminare come qualcuno che c'era già lì. E aí o texto diz: E quindi poi il testo dice: eles se esconderam da presença do Senhor. loro si nascosero dalla presenza di Dio. Essa palavra se esconder E questa parola nascondersi significa ocultar-se por medo. significa occultarsi dalla paura, per paura. Perceba uma coisa: Percepite una cosa, o texto não diz que Deus se afastou. il testo non dice che Dio si è O allontanato. texto não diz que Deus saiu do jardim. Il testo non dice che Dio è uscito dal O giardino. texto não diz que a presença de Deus foi embora. Il testo non dice che la presenza di Dio è andata via. Quem se moveu foi o homem. Chi si è mosso è stato l'uomo. Quem saiu do lugar de encontro foi o homem. Chi è uscito dal luogo di incontro è stato O l'uomo. pecado não criou uma distância geográfica naquele Il momento. peccato non ha creato una distanza geografica in quel O momento. pecado criou um desconforto relacional. Il peccato ha creato lo scomodo relazionale. E aí, o versículo 9, por favor. Adesso il versetto 9. Existe uma pergunta que revela tudo. Esiste una domanda che rivela tutto. Esse onde, dove sei, esse onde estás, Questo dove sei não é literalmente onde você está. non vuol dire letteralmente dove sei. Ou não é onde você foi. Non è dove sei andato. Ou a pergunta que ele fez não foi por que você fez isso. E la domanda non è stata neanche perché hai fatto No questo. termo original está dizendo onde você está agora em relação à minha presença. E nel testo originale vuol dire dove sei tu adesso rispetto alla mia presenza. É como se Deus estivesse dizendo: È come se Dio stesse dicendo: eu estou aqui, io sono qui. eu continuei aqui, Io ho continuato eu qui. ainda estou no Io jardim, rimango ancora nel eu giardino. ainda estou caminhando Io por aqui, ancora cammino nel como giardino. eu fazia ontem com você, Come facevo ieri como con eu te. fiz no dia em que eu te criei, Come ho fatto nel giorno in como cui ti ho fiz no creato. dia em que eu te dei um destino, Come ho fatto nel giorno in cui ti ho dato il como fiz destino. no dia em que eu te dei uma missão, Come ho fatto nel giorno in cui ti ho dato una missione. como eu fiz no dia em que você se sentia digno de se aproximar de Come ho mim. fatto nel giorno in cui tu ti sentivi degno di avvicinarti a Eu me. não mudei. Io non sono cambiato. A minha pergunta é: La mia domanda è: onde você está em relação à minha dove presença? sei tu in relazione alla mia presenza? Deus ainda estava no jardim. Dio ancora c'era nel Ele giardino. estava andando. Lui camminava. Ele estava falando. Lui parlava. Ele estava procurando. Lui cercava. Antes do homem buscar, Deus ia ao encontro dele. Prima che l'uomo lo cercasse, Dio andava all'incontro di lui. Porque o pecado não cancela o plano inicial de Perché Deus. il peccato non cancella il piano O pecado iniziale só di revela a Dio. fuga do homem. Il peccato rivela soltanto la fuga Deus dell'uomo. está chamando Adão de volta para o encontro. Dio sta chiamando di nuovo l'Adamo per l'incontro. Perceba que consagração não é fazer com que Deus se aproxime de mim. Percepite che la consacrazione non vuol dire far sì che Dio si avvicini a me. Consagração não é atrair uma presença distante. Consacrazione non vuol dire far venire una presenza che è distante. Consagração não é fazer por merecer algo que eu não tenho acesso. Consacrazione non è far qualcosa finché tu meriti qualcosa che non hai accesso. Consagração é parar de se esconder de um Deus que está presente. Consacrazione è smettere di nascondersi di un Dio che è presente. Consagração é reposicionamento. Consacrazione è riposizionarsi. É responder a pergunta onde você está. È rispondere alla domanda dove sei. É uma resposta. È una risposta. E perceba que nunca foi sobre um Deus distante. E percepite che non è stato mai su un Dio che si trovava distante. Sempre foi sobre o homem desalinhado. Era sempre su un uomo che era disallineato. Aí olha o que a palavra de Deus fala em Jeremias 29:13. Adesso vedete cosa dice la parola di Dio in Geremia 29:13. Vai, por favor. Voi mi cercherete e mi troverete perché mi cercherete con tutto il vostro cuore. Cara, esse texto não é um pedido. Questo testo non è una richiesta. Esse texto não é uma imposição. Questo testo non è un'imposizione. É uma promessa. È una promessa. Ele está falando: se você me buscar, E lui sta dicendo: se tu mi eu te cercherai, garanto que você vai me io ti encontrar. garantisco che mi Se troverai. você vir até mim, Se tu vieni da me, se você não tiver medo, se tu non avrai se você paura, não se esconder, se non ti se você nasconderai, desejar a minha se tu presença, desiderai la mia você presenza, vai me encontrar. tu mi troverai.
Ele não está dizendo tente me encontrar. Lui non sta dicendo cerca di trovarmi. Ele está garantindo, se você me buscar, você vai me achar. Lui garantisce che se tu mi cercherai, tu mi troverai. A nossa busca não cria um encontro. La nostra ricerca non crea l'incontro. Ela só responde a um Deus que já decidiu se revelar a nós. Lei risponde soltanto a un Dio che ha già scelto di Nós rivelarsi a não noi. buscamos para convencer Deus a aparecer. Noi non cerchiamo per cercare di convincere Dio a scendere. Nós buscamos porque Ele decidiu se deixar ser encontrado Noi por nós. cerchiamo perché Lui ha deciso di permettersi essere trovato. O Senhor está te dizendo hoje: Dio ti sta dicendo oggi, eu estou aqui, io sono qui, eu me deixo encontrar, io mi permetto di essere trovato, eu sou acessível. io sono accessibile. E o mesmo Deus que estava no E jardim il Dio stesso che era nel giardino está aqui agora. è qui adesso. O mesmo Deus que abriu o mar para o povo passar Il Dio stesso che ha aperto il mare affinché il popolo potesse attraversarlo está aqui agora. è qui adesso. O mesmo Deus que derrubou as muralhas Lo stesso Dio che ha rivolto le muraglie está aqui agora. è qui adesso. O mesmo Deus que fez cego ver, Il Dio stesso che ha fatto un cieco che fez surdo vedere, ouvir, che ha fatto un sordo que fez sentire, paralítico che ha andar. fatto un paralitico camminare. Esse Deus está aqui agora. Você Questo precisa Dio entender isso. è qui adesso, tu hai bisogno di capire O mesmo questo. Deus que ressuscitou Jesus dos Lo mortos stesso Dio che ha risorto il Gesù dai morti está aqui è agora. qui adesso. O Deus que estava presente na sua vida em novembro, Il Dio che era presente nella tua vita a novembre, em dezembro, a dicembre, em setembro, sei lá. a settembre, non lo so. Ele está presente hoje. Lui è presente anche adesso. Não é o começo de um novo ano que faz com que seja fácil você acessar a presença de Deus. Non è l'inizio di un nuovo anno che fa sì che sia facile che tu accedi alla presenza di Não Dio. é eu ou o bispo ou o pastor Davidson Non sono io, il bispo, il pastor Davidson. declarar que você vai viver um ano extraordinário, Dichiarare che tu vivrai un anno straordinario. que vai fazer com que você viva um ano extraordinário. Che farà sì che tu vivrai un anno straordinario. Isso não é fé, Questo non è isso é fede. positivismo. Questo è positività. Você viver o ano mais sobrenatural da tua história até então Affinché tu viva l'anno più straordinario della tua storia fino adesso. tem a ver somente com uma condição: Vuol dire soltanto una condizione, avere a che fare solo con una condizione. que Deus esteja presente no seu ano. Che Dio sia presente nel tuo anno. Não é o que eu vou dizer, Non è ciò che dirò io, não é declarar isso, non è solo dichiarare questo, é crer que Deus está presente no seu ano. è credere che Dio è presente nel tuo anno. E se você quer que Ele esteja presente, E se tu vuoi che Lui sia presente, Ele estará presente. Lui lo sarà. O que precisa ser alinhado não é Deus, Ciò che deve essere allineato non è Dio, é o nosso posicionamento. è la nostra posizione, il nostro posizionamento. A pergunta continua sendo feita o tempo todo por Deus: La domanda continua ad essere fatta tutto il tempo da Dio. onde você está? Dove sei? Mas não é onde está porque eu quero te condenar. Ma non è un dove sei perché ti voglio condannare. Não é onde está porque eu quero te castigar. Non è un dove sei perché ti voglio fare un castigo. Não é onde está porque eu não quero mais ter contato com você. Non è un dove sei perché non voglio più avere a che fare con te. Esse Deus não é o Cristo. Questo non è il nostro Cristo. A pergunta é: onde você está porque eu quero me encontrar com você. La domanda è dove sei perché voglio incontrare te. Tiago diz: chegai-vos pois a Deus e Ele se chegará a vós. Giacomo dice andate da Dio che poi Lui andrà anche Lui da voi. Isso não é mérito, Questo non è merito, isso é relacionamento. questo è relazione. Antes de Cristo tudo era distante. Prima di Cristo tutto era distante. O acesso era restrito. L'accesso era restritto. Poucos entravam na presença. Pochi entravano nella presenza. Existia um véu que separava. C'era un velo che separava. Mas aí Cristo vem. Ma allora viene Cristo. Tudo muda. Tutto O cambia. véu se Il rasga. velo si strappa. E o Deus, o próprio Deus, E il Dio stesso se torna visível. diventa visibile. Quando Cristo vem para a terra, Quando Cristo scende in terra, Deus agora tem um rosto. Dio adesso ha un volto. Deus agora tem uma voz. Dio adesso ha una voce. Deus agora caminha novamente sobre a terra. Dio adesso cammina di nuovo sulla terra. Cristo é a voz de Deus nos ambientes onde eu não consigo ver nada. Cristo è la voce di Dio negli ambienti dove non riesco a vedere niente. Cristo é a luz de Deus nos ambientes mais escuros. Cristo è la luce di Dio negli ambienti più oscuri. Depois de Cristo, o encontro deixa de ser difícil, deixa de ser raro Dopo Cristo l'incontro smette di essere difficile e raro e passa a ser uma promessa e passa ad essere una promessa aberta. aperta. Então o problema nunca foi Deus estar distante. Quindi il problema non è mai stato che Dio era distante.
O problema sempre foi o coração do homem estar distraído. Il problema è il cuore dell'uomo che è sempre stato distratto. E o tempo que a gente vive hoje E il tempo che noi viviamo oggi é o tempo da distração. è il tempo della distrazione. É o tempo dos estímulos fáceis. È il tempo degli stimoli facili. E quando tudo ao nosso redor E quando tutto intorno a noi chama muita atenção, chiama troppa attenzione, a presença de Deus começa a parecer comum. la presenza di Dio inizia a sembrare comune. E aí aquilo que parece comum E quello che sembra comune passa a ser desprezado por nós. passa ad essere disprezzato da noi. A palavra de Deus fala: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. La parola dice: benedetto sono coloro che hanno fame e sete di giustizia. E quem tem fome de verdade E chi ha fame di verità não despreza nenhum aperitivo. non disprezza nemmeno un aperitivo. Quem tem fome Chi ha fame fica perto da fonte que gera comida. rimane vicino alla fonte che genera cibo. É igual num churrasco. È come in un churrasco. Quem está com fome Chi ha fame fica perto do churrasqueiro. sta vicino a chi fa il barbecue. Quem está com fome não fica longe. Chi ha fame non sta Por lontano, qualquer coisinha que sair, perché qualsiasi carne che è pronta vai chamar a atenção. chiama l'attenzione. É carne, È carne. nhau. Miau. É linguiça, C'è la salsiccia? miau. Miau. É tudo. È tutto. É, anche para os vegetarianos, é um pimentão. Anche per i vegetariani, magari se c'è qualche verdura. Miau. É, sim, bravo. Bravo, bravo. Espiritualmente, Spiritualmente, os famintos não desprezam pequenas oportunidades. coloro che hanno fame non disprezzano piccole opportunità. Não desprezam reuniões simples. Non disprezzano riunioni semplici. Não desprezam devocionais simples. Non disprezzano devozionali semplici. Não desprezam a oração 7h15 da manhã, Non disprezzano la preghiera alle 7:15 del mattino. que te manca botto. Che ci manca Amém. un po'. Não desprezam a palavra. Non disprezzano la parola. Porque quem é pobre de espírito sabe que precisa. Perché chi è povero di spirito sa che ha bisogno. E quem sabe que precisa valoriza até os centavos da presença de Deus. E chi sa che ha bisogno dà valore anche ai centesimi della presenza di Às Dio. vezes a gente perde grandes encontros com Deus A volte perdiamo grandi incontri con Dio porque desprezamos pequenos momentos da sua presença. perché disprezziamo dei piccoli momenti nella sua presenza. Eu vou ter que encurtar um pouquinho. Dobbiamo stringere un attimo. Amém. Amen. Quero passar muito tempo, não gosto. Non voglio passare troppo il tempo, se no c'era cosa da dire ancora. O problema das distrações Il problema delle distrazioni é que elas não parecem pecado, è che loro non sembrano peccato, mas elas roubam o que é essencial. ma loro rubano ciò che è essenziale. E essa conversa tem tudo a ver com consagração. E questa conversazione ha tutto a che fare con consacrazione. Consagração não é se isolar do mundo, Consacrazione non vuol dire isolarsi dal mondo, não é se separar de todo mundo. non è separarsi da tutti, É definir o que se tem como prioridade na própria vida. è definire ciò che è priorità nella propria vita. A gente está falando, o bispo falou agora aqui algo muito forte sobre a presença de Deus. Il bispo ha detto qualcosa molto forte sulla presenza di Dio. Teve uma presença maravilhosa hoje aqui no louvor. C'è stata una presenza meravigliosa nella lode oggi. E essa presença continua aqui no nosso meio E ainda questa agora. presenza continua qua in mezzo a noi adesso. Então a gente precisa estar perto da presença. E quindi noi dobbiamo essere vicini alla presenza. Ontem eu estava andando no frio Ieri camminavo nel freddo e eu estava com a minha mão congelando. e avevo le mani gelate. Até estava em ligação com a Luana na hora. Ero al telefono con Luana Aí eu coloquei o telefone embaixo do ouvido assim, as duas mãos no bolso, porque não dava de ficar com a mão para fora. e ho messo il telefono nell'orecchio e messo le mani dentro la tasca perché faceva troppo freddo. Tava frio. C'era freddo. Frio. Freddo. E aí caminhando, tava tudo congelado o chão assim. E mentre camminavo al piano che era tutto congelato, E aí no meio da grama congelada, nel mezzo alla erba, grazie, che era tutta congelata, tinha uma luva, c'era un guanto, daquelas boas, quelle belle, aquelas bem grossas de tecido. quei guanti proprio belli caldi, Só que ela tava caída no chão. ma era versata per terra, diciamo, Ela tava no frio. era lì in mezzo al freddo. Ela tava tão congelada como a grama. Il guanto era tanto congelato come era l'erba, Mas a luva foi feita para aquecer a mão. ma il guanto è stato fatto per riscaldare la mano. Esse é o propósito da luva.
Questo è il proposito del guanto. Mas ali no chão, Ma lì per terra, desconectada do corpo, sconnessa dal corpo, ela não cumpria função nenhuma. non aveva nessuna funzione. Ela perdeu completamente a utilidade. Aveva perso completamente la sua E utilità. se eu pegasse aquela luva E se prendessi quel guanto daquele jeito in quel modo e colocasse na minha mão, e mettessi nella mia mano, ela não me ajudaria em nada. non mi avrebbe aiutato in niente. Eu precisaria ter pego aquela luva. Avrei dovuto prendere quel guanto. Eu não peguei, tá, gente? Porque isso é furto. Non l'ho preso perché questo sarebbe un furto. Eu teria que pegar ela, L'avrei dovuto prendere, levar para casa, portarlo in casa, lavar primeiramente. lavarlo, Depois eu precisaria colocá-la para secar, poi dovrei metterlo a seccare, deixar ela num ambiente aquecido, lasciarlo in un ambiente caldo para que aí ela esquentasse a minha mão. affinché potesse poi riscaldare la mia Só mano. então, conectada ao corpo, Solo allora, connessa, indossata dal ela corpo, cumpriria o propósito para o qual ela foi criada. potrebbe compiere il proposito per il quale è stato creata. E nós somos exatamente assim, E noi siamo proprio così, desconectados de Cristo. sconnessi da Cristo. Até o nosso chamado congela. Anche la nostra chiamata Desconectado de congela. Cristo. Sconnessi da Cristo. Até os nossos talentos perdem função. Anche i nostri talenti perdono funzione. Desconectado de Cristo, Sconnessi da Cristo, tudo aquilo que Deus colocou em nós tutto ciò che Dio ha messo in noi perde completamente o sentido. perde completamente il senso. Cristo é o cabeça Il Dio Cristo è la testa. e nós somos o corpo. E noi siamo il corpo. Consagração é voltar para o lugar certo. Consacrazione è tornare al luogo giusto. É sair do chão frio das È distrações. uscire dalla terra fredda delle É distrazioni. parar de terceirizar a culpa. È smettere di incolpare altri, dare ad altri la colpa. É cuidar das sementes que Deus nos È dá. prendersi cura dei semi che Dio É ci dà. responder a pergunta de Deus que me pergunta onde eu estou. È rispondere alla domanda che Dio mi fa: dove mi trovo? Porque quando a gente se posiciona, Perché quando noi prendiamo posizione, quando a gente se conecta, quando ci connettiamo, quando a gente prioriza o reino, quando diamo priorità al as regno, sementes frutificam, i semi a fruttificano, presença se la manifesta presenza si manifesta e a nossa vida é e la transformada. nostra vita è trasformata. Não porque Deus chegou agora, Non perché Dio è appena arrivato, porque Ele sempre esteve com perché você. Lui c'è sempre Ele stato. sempre esteve aqui. Lui è sempre stato qua. Na verdade, um cristão posicionado In realtà un cristiano che è posizionato para de se esconder. smette di nascondersi. Tô te dizendo hoje isso, pelo amor de Io Deus. ti dico oggi questo. Para de se esconder. Smetti di nasconderti. Para de se esconder. Smetti di nasconderti. Enquanto você se esconde, existe um Deus que te procura. Mentre ti nascondi c'è un Dio che ti cerca. Enquanto você se ocupa de culpa, Mentre tu ti prendi addosso delle colpe. enquanto você carrega o teu coração de acusação contra você mesmo, Mentre hai dentro il tuo cuore tante accuse contro di existe te. um Deus caminhando na sua rotina, perguntando onde você está. Esiste un Dio che cammina nella tua routine ti chiedendo dove sei. Pare de se esconder. Smetti di nasconderti. Que nesse ano Che in questo anno nós não venhamos a desperdiçar os pequenos encontros. che noi possiamo non disprezzare i piccoli incontri. Nós não venhamos a desperdiçar os aperitivos do céu. Che noi non veniamo a sprecare gli aperitivi del E cielo. que a gente viva sempre conectado à E che presença. noi possiamo vivere sempre connessi alla presenza. Porque a busca não cria um encontro. Perché la ricerca non crea un incontro, Ela responde um Deus que já decidiu se revelar. ma risponde a un Dio che ha già scelto di rivelarsi. Amém? Amen. Se coloque de pé no seu lugar, por favor. Mettetevi in piedi al vostro posto, per favore. Io ho trovato il mio tesoro. Io ho trovato il bene più prezioso. Io ho trovato il mio tesoro. Io ho trovato il bene. Con le nostre mani al cielo, dai, cantiamo insieme. Io ho trovato, io ho trovato. Io ho trovato il mio tesoro. Io ho trovato il bene più prezioso. Io ho trovato il mio tesoro. Io ho trovato il bene più prezioso. Come Maria, che seduta ai tuoi piedi dicesti a lei questa è la buona parte che mai